Risco de botulismo para o seu bebê. Preste atenção nesse vídeo. Se você tem um bebê em casa, fique muito atenta para essa recomendação. O risco de botulismo em bebês existe e você tem que ficar atenta porque um bebê tem um risco maior de contrair esta doença. Se você nunca ouviu falar em botulismo, botulismo é uma doença que paralisa os músculos. Então, lembra do Botox? Aquele que deixa assim, não é? As moças aplicam, homem também, né? Põe assim na testa para tirar a expressão. Por quê? Porque ele paralisa o músculo. O Botox, ele é feito a partir da toxina do botulismo, tá? Dessa bactéria. O que acontece? É claro que é uma quantidade ínfima e já causa efeitos. Quando a pessoa tem a doença, ocorre uma paralisação dos músculos. E os músculos envolvem o quê? O pulmão, quando a gente diz músculos, o diafragma, então vai comprometer a respiração e o coração. Então pense só, a chance de morte é muito alta. E óbvio que um bebê, seja a doença que for, para ele tudo é mais complicado, né? Uma criança até 1 ano, o risco dela é muito maior para qualquer doença que corre-se o risco de morte. Então, o que nós devemos fazer? Proteger os nossos bebês. E da onde vem o tal do botulismo? Beth, você falou que vem dos alimentos. Sim, principalmente dos enlatados, tá? E aí é fundamental, enlatados. A gente tem que ter um cuidado, a lata não pode estar amassada, não pode estar enferrujada, não pode estar estufada. E enlatados é só para crianças grandes e adultos, não é alimento de bebê, certo? Mas existe um outro grande risco na alimentação dos bebês, que é o mel. Então, o mel, ele só é recomendado para crianças a partir de 1 ano. E por que então a partir de 1 ano? O bebê, ele tem um intestino muito frágil ainda, né? Principalmente até o 6º mês. A membrana, né? Então o tecido que envolve dentro do intestino, que envolve o intestino por dentro, ele ainda é muito permeável, ou seja, ele deixa passar para dentro do corpinho do bebê, para o sangue do bebê, algumas coisas que estão no intestino. Por isso que a gente recomenda o quê? Recomenda o aleitamento materno exclusivo até o 6º mês. A partir do 6º mês, essa parede do intestino que é assim, sabe? Como se fosse uma peneira. Pensa uma peneira que tem aquela traminha, né? A partir do 6º mês, essa trama, ela vai se fechando. Ou seja, para passar para o sangue, vai ficando mais difícil. E isso vai trazendo uma proteção maior para o bebê. O próprio leite materno faz isso. O próprio leite materno traz uma substância que vai como que um carpete, vai colocando uma proteção dentro do intestino para que as coisas que não podem passar para o sangue, como bactérias, vírus, moléculas grandes que possam causar alergia, não passem pelo intestino para dentro do sangue do bebê. Isso acontece a partir do 6º mês. Mais intensamente a partir do 6º mês. Mas até 1 ano de vida, o bebê, né, nesse primeiro ano, ele tem uma imunidade muito baixa também. Então, juntando a falta de imunidade com a questão do intestino, a chance das coisas ruins acontecerem
a chance das coisas ruins acontecerem é muito grande. Então, o que pode acontecer se o bebê ingere o mel, e depois eu vou explicar o porquê, né, que a gente fala tanto do mel. O bebê que come esse mel contaminado, ele tem uma chance maior em função desses dois fatores de desenvolver a doença, de não ter resistência. Então o esporo, ele acaba se desenvolvendo dentro do corpo do bebê. O que é o esporo? A bactéria, ela está dentro do mel na forma de esporo, como se fossem ovinhos. Ele está lá inerte, dormindo. Quando ele entra no corpo e encontra condições, ele como que eclode e se multiplica, gerando a toxina do botulismo, que é o que vai dar problema em todo o organismo. Em 2008, houve um estudo da Anvisa, né, coordenado pela Anvisa. Fizeram várias avaliações de outros estudos que avaliaram amostras de mel no nosso país, em várias regiões. Então foram vários estudos e eles verificaram que essas amostras, em torno de 5 a 20% delas, tinham esporos de botulismo, ou seja, tinha lá o ovinho da bactéria que poderia se desenvolver dentro do corpo humano. Nós adultos temos a imunidade, temos essa resistência, o bebê não. Perante isso, o que a Anvisa fez? A Anvisa colocou uma recomendação que foi então aceita pela Sociedade Brasileira de Pediatria e virou uma recomendação, uma diretriz nacional. Assim como é em outros países também, tá, gente? Essa recomendação não é única aqui no nosso país. Outros países também usam essa recomendação, porque lá também existe contaminação de esporos no mel. A Anvisa, então, começa a orientar isso, né? Não é para se oferecer mel no primeiro ano de vida do bebê, e os pediatras então aceitam essa orientação e a mantêm até hoje. Então hoje, 2020, essa orientação ainda é seguida, tá? Não tem por que colocar uma criança em risco, um bebê em risco, para se oferecer o mel. O mel é um ótimo alimento? É um ótimo alimento. Ele tem vitaminas, ele tem muitos minerais que são importantes para o nosso desenvolvimento, mas não é necessário para o bebê. O bebê consegue tirar isso de outros alimentos, então não é fundamental. Para que se usava muito mel antigamente? Por isso tem até aquela expressão, melzinho na chupeta. Lembra disso? Se você não lembra, pede para sua mãe, para sua avó, porque elas vão lembrar. O mel, ele era usado, por ser natural, como um adoçante para o bebê. Às vezes, quando a bebê não queria pegar a chupeta, o que os pais faziam? As avós, as tias, mergulhava a chupeta no mel e pumba pro bebê. Aí o bebê é bobo, gente. Açúcar é bom, o gosto doce é bom, o gosto doce é ótimo, né? O cérebro reconhece isso rapidinho, dá prazer. Então o bebê, o que ele faz? Ele ficava lá com a chupeta. E no que ele ficava com a chupeta sugando aquele mel, ele acabava começando a ter prazer também no sugar da chupeta. E aí, às vezes, até que nem sempre, viu? Mas às vezes o bebê acabava aceitando a chupeta para isso. Errado, erradíssimo. Naquela época eles sabiam disso? Não, eles não sabiam. Tá? Hoje, o risco de botulismo existe, então
mel na chupeta e no chá e em suco, e quando tá resfriado também não. E o sabor doce, o que hoje nós sabemos que as nossas avós não sabiam. O sabor doce, estimulado no primeiro e no segundo ano de vida, ele vai trazer alterações do paladar, né, que vai comprometer a aceitação de alimentos que não são com sabor tão intenso de doce, como as frutas, principalmente as verduras e os legumes. Então a criança começa a rejeitar esses alimentos, por quê? Porque ela já aprendeu o sabor doce, né? O sabor desse doce intenso. O mel, o que ele tem? O mel, ele tem frutose. A frutose é o açúcar das frutas, né? O açúcar das plantas. E é um sabor forte que vai ensinar para o cérebro um prazer imediato, né? E nós gostamos de sentir prazer? Sim. O bebê gosta de sentir prazer? Sim. Então ele vai sempre buscar aquilo mais. A alteração do paladar vai levar com que ele comece a rejeitar esses outros alimentos, não queira cada vez mais o doce. E aí, para passar do mel para o açúcar branco é um pulo. Para começar a querer a bala de chocolate, pirulito e outros doces é mais ainda. O que não acontecia muito na época das nossas avós e hoje acontece, vocês sabem, é a obesidade, né? O diabetes, o triglicérides, né, que é o aumento do colesterol. O que antes acontecia, 10, 15 anos atrás, acontecia somente na vida adulta, hoje a gente pega na primeira infância, né? Em crianças pequenas, com 4, 5, 6 anos, que tem diabetes em função da alimentação que fazem. Não é aquele diabetes que a pessoa nasce, é um diabetes decorrente da alimentação. Então, não estimular o sabor doce para os bebês vai prevenir tudo isso. Então o mel entra aí nessa história também, certo? O que eu quero que vocês entendam bastante. Este momento que que o bebê começa a comer, é o momento de formar o paladar da criança. Por isso que ele precisa de vários estímulos. É nesse momento que o paladar e as preferências vão surgindo e vai se moldando ao longo dos anos. Mas este momento é muito importante. Então o mel, por ser esse sabor doce, está fora de cogitação. Outra coisa que as nossas avós faziam bastante era oferecer chá para os bebês. E por ser o mel um alimento natural, era a preferência delas para adoçar o chá. Né? Chá de camomila, chá de erva cidreira, essas ervas são tidas até como chá de bebê, né? Às vezes as mães falavam isso, né? Ainda falam hoje em dia. Que chá? Dá chazinho de bebê, né? Que são esses chás mais leves, vamos dizer assim, porque era muito usado na tentativa de acalmar o bebê, certo? E aí elas, como é o nosso paladar gostar do doce, porque o nosso paladar já está tendenciado para isso, para que o bebê aceitasse o chá e esse chá fizesse tal do efeito calmante, elas adoçavam e aí preferiam adoçar com o mel. Fora de cogitação, tá? Se você quiser dar chás para o bebê, a orientação do chá de bebê continua a mesma, tá? Os chás, esses erva doce, erva cidreira, são chás que não têm alto teor de cafeína, então eles podem ser dados para o bebê, mas sem adoçar, gente. A gente volta para aquela história do padrão da alimentação, para a definição do paladar. Então, sem adoçar, o chá ele pode ser oferecido para o bebê depois do 6º mês. Lembre que até o 6º mês de vida
Aleitamento materno exclusivo. O chá ele vai entrar a partir do 6º mês de vida. Se você quiser, né? Se você tiver esta vontade, essa questão cultural sua, na sua família, você pode oferecer como hidratação entre as refeições e sem adoçar, seja com mel, com melado, com açúcar, com açúcar mascavo. Não é para se usar nada disso, certo? Essas recomendações, gente, como eu já disse, já estão valendo há bastante tempo, mas infelizmente ainda não são seguidas por todos, ainda há desconhecimento. No hospital que eu trabalhava e eu dava essa formação para as mães de introdução de novos alimentos, eu sempre orientava, né, a questão do mel. Nós todos orientávamos isso, os pediatras, as nutricionistas. E o que acontecia muito, gente? Eu estou em São Paulo, tá? Num bairro importante de São Paulo. E o que as mães me traziam? Ai, Beth, tem certeza que não pode dar mel para o bebê? Porque eu fui no pronto-socorro com o meu bebê e ele estava resfriado e o médico mandou dar melzinho. Gente, eu não tô brincando. Não foi uma nem 2 vezes que eu ouvi isso das mães. E as minhas mãezinhas, elas davam aula pro médico. Elas falavam: olha, eu acho que o senhor está enganado, porque a minha nutricionista fala que os pediatras proíbem mel no 1º ano de vida. O que acontece é que muitas vezes o pronto-socorro nem pediatra tem, né? Então a informação acaba realmente não chegando para todo mundo. Então compartilhem essa informação, gente, divulguem para que isso seja uma recomendação já muito intrínseca de todas as mães, que a gente não fique esperando que os outros venham trazer essa informação. Tem dúvida? Consulta lá, o site da Anvisa aberto, consulta na Anvisa, consulta a Sociedade Brasileira de Pediatria, que é a referência nacional que nós temos, e veja quais são as recomendações. Tá lá na cartilha do Ministério da Saúde essa orientação. Então, infelizmente, ainda existem pessoas que orientam, seja avó. Eu amo as vozinhas, gente, mas tem muita coisa que aconteceu lá no passado e que não é mais realidade hoje. Do mesmo jeito que o médico, que tem a obrigação de se atualizar, às vezes não consegue, imagina a vozinha, né? Então, a avó, a amiga, né? Porque viu, porque é natural, porque hoje em dia, né, todo mundo busca tudo que é muito natural. Não, então pode, eu dei pro meu filho, não aconteceu nada. Realmente, gente, lembra que eu falei, as amostras variaram de 4 a 20%. É uma chance super alta de acontecer com seu filho, se você der? Talvez não. Mas você vai correr o risco? Você vai botar na roleta russa lá a cabecinha do seu filho? Não. Não tem porquê, né? Beth, mas se fosse... não tem porquê. Se você acha que o mel é saudável, e ele não tem um motivo para você introduzir frente a tudo isso no 1º ano de vida. Deixe para depois, né? Deixe para mais tarde, não corra esse risco desnecessariamente. Eu brinco que as mães se preocupam tanto com tantas coisas do bebê, tipo, que sabão em pó que usa, é sabão líquido, usa amaciante ou não usa amaciante, não pode passar perfume, não pode passar tudo o que é de fora. E aí aquilo que a gente põe para dentro do bebê, que teoricamente vai fazer ainda mais efeito, seja ele bom ou ruim, a gente às vezes
esquece, né? Então não tem o porquê. Tá? Então, seja da amiga, seja da avó, seja de um profissional de saúde, saiba que até este momento o mel é proibido no primeiro ano de vida, ponto. Até que se venha outra resolução, a diretriz pra gente é essa. Não vamos colocar em risco os nossos bebês, né? Gratidão, espero que eu possa ter ajudado com essa informação. De novo, divulguem essa informação para as pessoas, tá? Discutam sobre isso, se apropriem, né? Quando a gente se apropria de algo, a gente distribui isso para aquelas pessoas que estão ao nosso redor. E isso é bom, né? Isso cria uma cultura forte de cuidados com a saúde no nosso país. Isso é muito importante. Luz, paz, muita saúde para o seu bebê e para a sua família. Meu nome é Beth Browning, eu sou nutricionista, especialista em alimentação de bebês.